Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Mishpatim, que significa julgamentos. Essa Parashá vai de Êxodo 21:1 até o 24:18. E hoje eu gostaria de falar sobre a precificação da dor. Ou seja, quanto é que custa causar dor e dano para alguém na Torá? Obviamente, nós estudando a Torá, vamos perceber que o Senhor deixa preceitos muito claros, por isso a Parashá se chama Mishpatim, tá? Que fala sobre julgamentos, e esses julgamentos, eles envolvem as relações interpessoais. Porém, isso nós não fazemos nos dias de hoje. E eu vou mostrar para vocês como isso interfere na vida das pessoas e como interfere também nos relacionamentos. A primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que o texto da Torá, quando ele fala sobre isso, ele diz assim, Êxodo 21:12. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Aqui, logo na sequência desse texto aqui, nós temos vários versículos que falam sobre essa questão da dor, da precificação da dor. Aí vem a pergunta, como é que nós fazemos isso no dia de hoje? Tá? Vamos então dar uma passeada no mundo secular, para a gente pegar algumas coisas do mundo secular e ver de onde eles tiraram isso. Por exemplo, no Código do Consumidor, tá, tem um título que está determinado assim, Princípios da Prevenção e da Reparação Integral de Danos. Tá? Então, reza esse artigo aqui. É direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos ou difusos, tá? E ele diz assim, que tudo isso precisa ser tratado, julgado até por tratados internacionais, para que o consumidor não seja lesado em seus direitos, tá? Quando a gente vai, então, para falar sobre um outro aspecto, já falando aqui da jurisprudência, né? O STJ, ele fala sobre o dano presumido, tá? E ele fala sobre arbitramento judicial de indenização. O que é a indenização? É o pagamento feito por um dano que foi apurado. Então, eles dizem assim, que em hipóteses excepcionais são admitidos os danos in re ipsa, que são os danos presumidos, independente de prova. Então, ele fala que a possibilidade da presunção de um dano material ou moral constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há como consequência a superação da fase probatória do processo, ou seja, quem apresenta um argumento com base em dano moral, ok? E aí a pessoa, quando fala sobre isso, ela que apresenta esse requisito, ela está em vantagem porque ela é considerada como ofendido. O ofensor está em desvantagem segundo a própria lei aqui. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque quando se vai avaliar a precificação da dor, segundo a lei brasileira, tá? Nós temos aqui várias gradações dessa compensação que é feita, tá? Então, segundo eles, esse critério, ele precifica a dor moral da vítima de acordo com o seu nível salarial e não com a extensão do dano, tá? Então, quando a gente vai falando sobre isso, a lei vai falando sobre uma constituição
de um padrão no qual o ofensor ele precisa pagar ao ofendido por aquilo que ele fez, entendeu? Então, por exemplo, se uma pessoa morre, que é o caso do versículo que eu li aqui, e aí a empresa ou alguém vai pagar uma compensação, isso tem que ser de acordo com o salário que a pessoa ganha e com a profissão dele, entendeu? E o tempo que ele ainda teria de vida. E aí a gente vai pensar o seguinte, de onde eles tiraram isso? Quem criou essa lei? Como é que foi que eles chegaram a estas conclusões? Aí nós vamos agora para o Midrash, os nossos escritos rabínicos, tá? E os nossos sábios falam de 5 tipos de compensação da dor. Eu gostaria de me deter nisso agora para te mostrar que as leis instituídas pelo nosso país, eu não posso falar dos outros, mas do Brasil, elas têm como base os Midrashim da Torá. Preste atenção, isso aqui é muito interessante. Primeiro, se uma pessoa desferindo um golpe em outra causa-lhe danos em uma ou mais das 5 maneiras abaixo, deve pagar restituição. Quais são as 5 maneiras? Nezek, causar ferimentos físicos. Tsar, causar dor. Ripuí, causar despesas médicas. Shevet, causar abstenção do trabalho. E Boshet, causar humilhação. Vamos então destrinchar um pouquinho de cada uma dessas para a gente poder entender onde nós vamos chegar com isso aqui. Então, primeiro, Nezek. Se o agressor causa à vítima a perda, a incapacidade ou ferimento de um olho, dente, mão ou qualquer outro membro ou órgão, o tribunal calcula o quanto o valor desse homem será diminuído por causa de sua deficiência, se ele fosse vendido como escravo. Então, a primeira hipótese aqui é de um dano não muito grande, entendeu? Aí, obviamente que no caso do olho é um dano grande, mas quando fala de dente, um acidente que aconteceu com a mão, com o pé, entendeu? Esse valor dos membros não é padronizado, mas ele está de acordo com a profissão do homem. Então nós estamos agora voltando lá para a lei brasileira. A lei brasileira está se baseando neste mesmo critério. Então, por exemplo, alguém que ganha vida com trabalho manual, trabalho braçal, vai receber uma compensação muito maior do que o intelectual que usa mais a mente do que as mãos. Está entendendo? Então, veja bem, esse tipo de coisa, ele tem que ser muito claro nas diretrizes que a Torá apresenta, para que nós possamos entender o seguinte, que todo dano precisa receber reparação. Aqui a gente está vendo que o dano é físico. Isso aqui pode acontecer de várias formas. Alguém trabalhando numa empresa, numa discussão em que há um embate físico, ou as pessoas estão andando em algum lugar e sofrem algum tipo de acidente, ou mesmo são atingidas por um carro, por uma bicicleta, seja lá como for. Então, há uma gama muito grande de situações que podem gerar isso aqui. Sendo assim, a Torá contempla, então, uma restituição para isso. Ou seja, a pessoa precisa ser indenizada no que diz respeito a isso, tá? Deu um encontrão com alguém, machucou a pessoa. Tem que indenizar. E logo de cara eu te faço uma pergunta. Isso acontece conosco? A resposta é muito simples. Não. Nós deixamos muito aquela coisa assim, foi um acidente, não tem problema. Então eu estou agora querendo te mostrar um aspecto mais profundo da Torá, porque eu vou depois pegar a Brit Hadashah e vou te mostrar lá na Brit Hadashah esse assunto aqui, tá?
Vou te mostrar como que o Rabino Shaul, ele tratou isso aqui com os irmãos lá no século I. Mas aqui a gente está vendo o seguinte, que há uma necessidade dessa reparação do dano. O dano não pode continuar em aberto, porque isso vai trazer depois um problema espiritual para a vida daquela pessoa. Tá? Então, eu vou te mostrar isso para você poder entender que no nosso passo a passo, quando o Senhor deu as diretrizes da Torá, ele deu cercas protetoras para a nossa vida física e para a nossa vida espiritual. Então o mandamento, ele não é só um mandamento, ele é uma proteção que o Hakadosh Baruch Hu colocou ao nosso redor. Para quê? Para que nós não venhamos a sofrer outros tipos de danos. Ok? Então vamos tentar agora dar uma caminhada nisso aqui. Então nós temos depois o tsar. O que é o tsar? Além de compensar a vítima pelo dano sofrido através da perda, incapacidade ou ferimento de um membro, ele deve pagar por qualquer dor causada pelo acidente. A quantia do pagamento depende da gravidade da dor. Você vai ver então que aqui está havendo uma sequência. Então não é uma indenização só. Em alguns casos elas são sobrepostas. Aqui, além do dano sofrido pelo impacto, ou a dor do membro e tudo mais, o dano do membro, a dor que a pessoa sofreu precisa ser compensada. Isso aqui é uma coisa muito difícil da gente dizer se a dor foi pequena, se foi grande. Por isso, quando nós estamos falando de Torá, nós estamos inferindo que a pessoa que vai pedir uma indenização, ela vai ser justa, para que a justiça alcance ela também quando ela precisar no futuro. Isso aqui é muito interessante, porque cada pessoa sente um nível de dor. A ocasião pode ser igual, mas a dor para a pessoa, o nível de dor que a pessoa sente é diferente. Então, quando a gente fala sobre essa questão da dor, tem que haver uma transparência muito grande e a pessoa não pode mentir, ela não pode aumentar e nem diminuir, para que depois lá na frente ela não sofra dano. E eu vou mostrar para você isso aí. Depois nós temos o ripui, que o agressor ou o atacante, ele é responsável pelos honorários ou outras despesas médicas resultantes do ferimento. Então, por exemplo, uma pessoa foi atropelada por uma bicicleta e ela sofreu escoriações, dores, e ela teve que ir para um pronto-socorro para poder ser medicada e tudo, e vai passar uns dias em casa por causa dos ferimentos que ela sofreu. A pessoa que atropelou com a bicicleta, pela Torá, ela tem que cobrir as despesas médicas. Por quê, irmãos? Porque isso é uma coisa muito interessante também, porque a Torá diz assim, Êxodo 21, 19, diz assim, se ele tornar a levantar, se andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absorvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Então, como é que os nossos sábios interpretam isso aqui? Que todas as despesas médicas têm que ser pagas por aquela pessoa que foi o responsável pelo fato, pelo acidente em si. Um acidente de carro. Quem causou o acidente precisa pagar não só o dano material, mas precisa pagar também o dano físico que as pessoas sofreram, que a pessoa sofreu. Entendeu? Então, veja bem a responsabilidade que a Torá está colocando sobre nós. De como nós devemos agir quando nós cometemos um erro que tem uma gravidade muito grande a ponto de ferir alguém. Isso seja de qualquer forma e em qualquer âmbito. Então nós precisamos agora parar para pensar o seguinte, por que o Eterno está fazendo isso? Porque ele deseja que nós tenhamos uma postura e uma conduta de justiça com o nosso próximo, a ponto
de sermos tão justos a fim de compensarmos qualquer tipo de dor que a pessoa receba através da nossa vida. Eu vou caminhar mais um pouco para te mostrar que isso aqui tem um outro nível ainda mais alto. O Shevet. Se o agressor causar perda financeira à vítima, impedindo de comparecer ao trabalho, deve pagar por cada dia que a vítima faltou ao trabalho. Irmãos, eu quero que você veja uma coisa aqui, porque isso é responsabilidade da pessoa que causou o dano. Geralmente, hoje, isso é atribuído a quem? Ao INSS. Então, a pessoa fica encostada e o INSS paga a pessoa. Só que a Torá não está atribuindo essa responsabilidade ao governo. Ela está atribuindo à pessoa que causou o acidente, que causou o dano, porque ela está causando uma perda financeira àquela pessoa. Impedindo a pessoa de trabalhar, impedindo a pessoa de produzir. Entendeu? Então, eu queria mostrar para você uma outra coisa aqui que eu acho que é muito pertinente para nós. Se a pessoa que foi acidentada, ela trabalha numa empresa com CLT, tá? Ou seja, é uma pessoa que trabalha, está fichada, ela tem todos os benefícios do governo e tal, essa pessoa vai passar por uma perícia e ela pode ficar afastada. A empresa ainda vai continuar pagando o salário dela. Se essa pessoa trabalha em outro regime, como a gente diz, trabalha por conta própria, ela não vai conseguir produzir. O trabalho dela vai ficar parado, estagnado durante o período em que ela ficar afastada, até que ela retorne gradativamente e ela retome o seu ritmo de trabalho. A indenização tem que ser completamente diferente. Se você percebe as nuances disso, como isso é sério e como nós temos que considerar cada caso separadamente, e veja que a abordagem precisa ser feita de uma forma justa, ou seja, dependendo do dano que a gente causar, nós temos que reparar a outra pessoa. Nós temos que indenizar aquela pessoa, porque isso é uma coisa da Torá. Aí, eu vou dar para você o quinto passo, para você ver uma coisa que ainda é maior e mais grave. O quinto passo. Bochet. Mesmo se um homem insulta outro verbalmente ou desfere um golpe que não causou dano real, mas apenas humilhou, o assunto é levado ao tribunal. Os juízes estimam o total da compensação financeira que é devida à vítima pela vergonha sofrida. O atacante deve pagar a soma determinada pelo tribunal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você percebeu que insultar verbalmente ou humilhar alguém é considerado pecado pela Torá? Quantas vezes alguém foi punido por isso aqui? Que você conheça, obviamente. Quando que uma congregação, uma sinagoga ou uma igreja puniu alguém por isso aqui? E aqui nós estamos falando de uma compensação financeira. E você imagina se isso aqui é feito em público. Entendeu? Então, eu estou querendo mostrar para você a extensão e a gravidade. Porque aqui, o artigo do Midrash não terminou. Deixa eu mostrar para você o seguinte. Embora o atacante compense a vítima pelos danos, Deus não o perdoa a menos que peça perdão à vítima. E a vítima não deve ser mesquinha e deve perdoar o atacante. Então você vê aqui que nós estamos tratando dessa questão verbal em dois níveis. Nós temos o nível pessoal e o nível com o eterno. Se o atacante que falou, que humilhou, que desprezou, desferiu palavras que comprometeram a vida da pessoa, a moral da pessoa, ele tem que pagar por esse dano que causou. Imagine isso numa rede social.
Gente entrando em rede social e falando mal de outras pessoas. Imagine o dano que isso não causa para a reputação da pessoa. E a Torá diz, tem que pagar. Os irmãos estão entendendo? Então hoje, irmãos, nós somos assim muito... não tem problema, vai falar mal, humilha, despreza, acaba com a reputação de uma pessoa e vida que segue. Olha a Torá aqui. Rabino, mas o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo te mostrar que tem um princípio aqui, tá? E tem uma coisa aqui que é muito grave. Eu chamo esse efeito bumerangue. Presta atenção nisso aqui. Eu vou ler para você Êxodo 21, 24. Ele diz assim, aliás, vou ler o verso 23. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Chamada lei do talião, né? A pessoa tem que pagar do jeito que ela fez. Irmãos, se isso não acontece de forma física, se não há uma compensação física, os céus compensam. Isso significa que quem infringiu todos esses males que eu estou falando aqui, eu estou falando do verbal agora, entendeu? Mas nós vamos incluir no pacote as 5 modalidades aqui. Se a pessoa ou as pessoas que causaram estes danos não compensaram, o Senhor trará de volta sobre a vida deles todos esses tipos de males e prejuízos. E como não houve um pedido de perdão, o Senhor não perdoará. Ou seja, a justiça celestial o alcançará. O tribunal celestial vai emitir uma nota de julgamento sobre a vida desta pessoa. Nossa, Rabino, mas misericórdia, hoje nós estamos no tempo da graça, hoje isso aí acabou, Rabino, isso não tem mais validade, a Torá, ela foi abolida. Vai pensando nisso que você vai ver. Você acha que as pessoas podem fazer o que elas querem e o Senhor, ele está cego, surdo e mudo? Ou como dizem alguns aí, com o perdão da palavra, estúpidos, o Eterno morreu. Não é isso? Então, a gente acha, irmãos, que nós estamos vivendo uma época em que essas determinações aqui da Torá não estão mais valendo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Todos os que causaram danos receberão de volta o devido julgamento pelo tribunal celestial pelo não ressarcimento dos danos causados. Essa última categoria, o Bochet, aqui, que eu vejo que também é muito ruim, é muito abrangente, porque isso aqui causa danos não só exteriores, mas interiores na vida da pessoa. Imagina caluniar alguém, imagina insultar uma pessoa publicamente, humilhar uma pessoa, ou então falar pelas costas dessa pessoa, que é o chamado Lashon Hara, e nós já falamos sobre isso em outros vídeos, o grau de gravidade que isso tem e de prejuízo que causa a vida da pessoa. Entenda que o Senhor não deixa passar isso em branco. E por que que ele não deixa? Porque existem preceitos na Bíblia que dizem que a pessoa não pode fazer aquilo. A pessoa pode dizer assim, mas eu não leio a Torá, eu só leio a Brit Hadashah, meu negócio é só Novo Testamento. Tem um preceito, um entendimento na legislação brasileira que é o seguinte, uma pessoa, ela não pode dizer que ela é isenta de algo porque ela não teve acesso àquela lei. Por quê? Porque a Constituição está disponível para todo mundo. Então ninguém pode dizer assim, eu não conhecia a lei.
porque eu nunca li a Constituição, mas ela está disponível em todo lugar. Hoje piorou, porque hoje, através das mídias sociais, através da internet, nós temos acesso a qualquer informação. Ninguém pode dizer, então, que é inocente. Sendo assim, a Torá, o Eterno vai aplicar essa mesma regra para as pessoas. Ah, mas eu não sabia, Eterno, que tinha isso na Torá. Como assim? Você nunca leu a Bíblia? Você nunca prestou atenção nas coisas que estão escritas na Bíblia? Você nunca parou para dar uma estudada na Bíblia? Você acha que essas coisas aqui elas vão passar em branco? De maneira alguma. Por isso, irmãos, esses mandamentos aqui, eles são muito sérios e eles envolvem a vida da pessoa como um todo, não só a vida física, como a vida espiritual da pessoa, como também a vida emocional de alguém, porque esse tipo de situação aqui, o bochete, ele causa danos emocionais que muitas vezes são irreparáveis. Então, por isso que até mesmo o Midrash está dizendo que a pessoa precisa pedir perdão, o ofensor precisa voltar e pedir perdão. Porque senão ele não consegue nem fazer Yom Kippur. As suas orações de pedido de perdão não serão ouvidas. Você está entendendo o nível de gravidade disso aqui? Então, eu ainda preciso te mostrar uma outra coisa. Né? Nós falamos do Rabino Shaul, o conhecido apóstolo Paulo. Ah, mas Rabino, na Brit Hadashah não tem disso. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Vamos analisar isso aqui para você ver? E eu quero só te dar uma informação. A carta que o Rabino Shaul está escrevendo aqui é para uma congregação judaico-messiânica. Tá? Ele não está escrevendo esta carta para pessoas lá de fora do mundo. Para pessoas que não têm um relacionamento com o Eterno, que não o conhecem, que não conhecem a palavra dele. Está dando uma informação e uma orientação a pessoas que conhecem as Escrituras, porque nessa época que ele escreveu essa carta, não tinha a Brit Hadashah ainda. Ok? Só tinha a Torá e o Tanakh, que são o que você conhece como Velho Testamento. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1, diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? E aí, irmãos, eu gostaria de te mostrar algo que eu acho muito interessante, tá? Eu quero te mostrar um negócio aqui. A palavra juízo aqui é mishpató, ou seja, é o singular da palavra mishpatim, juízos. Ou seja, até a palavra em hebraico aqui é igual. Então ele está dizendo o seguinte: quando você tem um negócio contra outro, você vai a julgamento perante os injustos e não perante os santos. Ou seja, você vai num juiz resolver isso, mas você não vai com o teu rabino, com o teu roche, com o teu pastor, com o teu apóstolo. Então veja bem o que o nosso querido Rabino Shaul está dizendo aqui. Então, isso aqui mostra a gravidade do que estava acontecendo já naquela época, porque os irmãos estavam levando essas coisas para os juízes seculares. Aí ele dá para a gente uma outra informação, ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então veja, Rabino está dizendo que nós temos condições como líderes de estabelecer padrões de justiça, porque nós recebemos da Torá, para poder julgar uma situação e para poder resolver uma problemática que está ali diante dos nossos olhos. Nós temos condições sim de fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Então, eu quero mostrar para você isso pelo seguinte: 1 Coríntios 6,4 diz assim: então, se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes os que são de menos estima na congregação como juízes,
Para vos envergonhar, vos digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. O que o rabino estava dizendo? Que na hora de resolver os problemas, eles chamavam outras pessoas e não os líderes. Eles iam tentar resolver entre si, para causar mais problemas ainda, para causar ainda, levar isso a outras pessoas de forma desnecessária, pública, e não os sábios, que são as pessoas que têm condições de resolver isso. Veja como isso é terrível. Eles estavam errando duas vezes. Primeiro eles levavam perante os infiéis. E quando não levavam, não chamavam os líderes, pegavam outras pessoas para tentar resolver o problema. Às vezes, poderia acontecer do assunto não chegar na liderança. Aí você pode dizer assim, rabino, mas eles estavam querendo poupar os líderes. Mas você acha que um assunto dessa magnitude, dessa importância, tem condição de ser tratado por um leigo? É uma boa pergunta a se fazer. Por quê? Porque os rabinos estudam para poderem tratar desses assuntos. Nós recebemos instrução em várias ferramentas das escrituras para podermos tomar uma situação dessa e trazer uma solução. Então veja como isso aqui é sério, e eles estavam levando isso para tribunais de pessoas infiéis, ou seja, de pessoas que não têm nenhum relacionamento com o Senhor. Imagine um juiz ouvir dizer que dois crentes estão disputando algo porque um causou prejuízo para o outro, e quem causou o prejuízo, obviamente, parece que não está querendo pagar, por isso o outro está indo para o tribunal, e a reação do juiz, ou o que vai passar pela cabeça do juiz, ele poderia perguntar, peraí, vocês são crentes? Vocês não foram para a tua liderança para resolver isso? A Bíblia de vocês não dá recursos para resolver isso? Vocês vieram a mim para mim usar uma lei secular, para tratar de uma causa religiosa e de uma demanda entre dois irmãos de uma mesma congregação, de uma mesma igreja? Imagine o pensamento de um juiz no que diz respeito a isso. É por isso, irmãos, que nós temos que compreender que tem que haver uma postura diferenciada. Quem cometeu o erro não pode se negar a reparar o seu erro e ressarcir a outra pessoa do dano que lhe foi causado. E aí, irmãos, eu concordo com o Rabino Shaul quando ele fala com esses irmãos daquele lá da congregação de Corinto, dizendo que ele não poderia falar a eles como espirituais, mas sim como pessoas carnais, como crianças numa chia. A situação é muito séria. Quantas pessoas nós temos que vão para as nossas congregações, para as sinagogas ou para as igrejas, interessadas somente no ganho material? Elas só querem, num jargão que você vai entender, só querem receber a bênção. Elas não querem um comprometimento, elas não querem um envolvimento, elas não querem transformação. Elas estão indo ali para resolver os seus problemas. Isso significa que elas consideram aquele lugar como um balcão de negócios. Vamos fazer umas trocas aqui. Então eu faço um negócio aqui com o Eterno, ele me abençoa ali, eu vou aqui, tenho um relacionamento, como o pessoal diz hoje, eu tenho um network, as conexões com outras pessoas, com outros empresários que são crentes, então eu vou tentar aqui fazer negócio com ele, etc, e vou sair bem em todas essas situações. E depois a pessoa acaba causando problemas, e esses problemas depois não são resolvidos. E as pessoas acabam ficando com o prejuízo e absorvendo o prejuízo. E esse prejuízo, como eu disse para você, não é só um prejuízo material. É um prejuízo também espiritual.
Veja bem, irmãos, por que algumas pessoas deixam as igrejas? Por que algumas pessoas deixam congregações ou sinagogas? Via de regra, o problema é entre membros, que não é resolvido, e as pessoas então vão embora. Por quê? Porque causam prejuízos. Fazem negócios entre si e um leva vantagem e o outro leva prejuízo, e esse prejuízo não é ressarcido e a pessoa então vai embora. Porque alguns líderes não conseguem resolver isso. Alguns líderes não conseguem tratar do assunto de forma justa para equalizar o problema. Então, acaba tendo um prejuízo espiritual, porque essa pessoa depois ela vai falar mal de quem? Ela fala mal da igreja, ela fala mal da congregação, fala mal da sinagoga. Você entendeu? Porque o fulano de tal, o líder, ele não foi capaz de gerenciar essa questão e resolver e trazer justiça para mim. E aí, irmãos, tem um prejuízo emocional. Porque emocionalmente a pessoa fica com o pé atrás para se envolver com outras pessoas, até com outros irmãos, e ela passa então a se isolar, não só dessas pessoas, como às vezes do mundo. Então, o que eu estou mostrando para você aqui é que, em alguns casos, o Rabino Shaul diz assim: na verdade, é que já realmente há uma falta entre vós de mandar uns contra os outros. Ou seja, vocês não deviam precisar fazer isso, não deveria haver problemas. Por quê? Porque isso deveria ser resolvido automaticamente. Quem fez, quem causou o dano, deveria, por conhecer a Torá, ir lá e falar assim: não, irmão, eu vou resolver, eu vou reparar o dano que eu causei para você. Por isso a Torá diz: se você pedir emprestado, devolva. Se você pedir emprestado e danificar, devolva um novo. Se você causar prejuízo, pague uma multa para a pessoa. Porque para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de situação, aí diz assim: por que não sofreis antes a injustiça? Então aí nós estamos indo para um outro nível agora. Tem gente que acaba absorvendo isso e sofrendo o dano da injustiça, entendeu? E sofrendo o prejuízo que aquilo vai causar. E essas pessoas acabam entregando isso nas mãos do Senhor, o que, na minha opinião, é muito pior para quem causou o problema e causou o dano. Porque essa pessoa agora não vai ter que pagar só o que ela prejudicou o outro. O tribunal celestial, ele é muito mais rigoroso. E ele vai ver o dano que a pessoa causou ao longo do tempo, naquela pessoa que ele prejudicou. Misericórdia. Então, irmãos, eu queria mostrar para você isso, porque eu acredito que isso é muito pertinente dentro da Parashá Mishpatim, e te mostrar o seguinte: o quanto nós precisamos crescer, entender a Torá e viver isso de uma forma plena. Quantas pessoas ao longo da sua vida te prejudicaram? Quantas pessoas te causaram dano? E quantas pessoas o Senhor teve que julgar por sua causa? Infelizmente, nós ainda temos isso muito claro, muito latente dentro das nossas congregações, sinagogas e igrejas. A questão, irmãos, ela passa também por uma restauração do caráter. Essas pessoas que têm esse tipo de atitude vão para o nosso meio ou vêm para o nosso meio, mas não têm o seu caráter restaurado. Elas querem continuar vivendo a sua vida com o seu caráter e os seus defeitos, mas elas querem passar por ali e de alguma forma tirar algo que possa lhes trazer benefício. A sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dá. Essas pessoas,
na minha opinião, são consideradas como as filhas da sanguessuga, que querem tirar, roubar, prejudicar e no final ainda saem falando mal. Mas isso é algo que o Tribunal Celestial haverá de julgar de forma imparcial a seu tempo e nós esperamos que essas pessoas voltem para pedir perdão. Porque caso não voltem, o juízo será ainda maior de acordo com os preceitos da Torá. Que o Eterno nos livre de tudo isso. E que nós possamos ter um padrão de justiça, de acordo com aquilo que a Torá nos ensina. Portanto, de todos esses danos que eu falei para você, que eles são uma cadeia de sucessão aí, de fatos, que o Senhor nos livre de todos eles, mas principalmente do último, que é o dano que se causa com a boca, que esse é praticamente irreversível e causa condenação à pessoa. Que o Eterno nos ajude para que nós tenhamos condições de não entrar nessa questão e não falar mal de ninguém, porque o juízo do Eterno virá certamente. Que Ele tenha misericórdia de nós em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavua tov, toda rabá, b'shem Yeshua Mashiach, amém, amém.